Boa noite. Quero agradecer à Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Seccional Sergipe, pelo convite que me fez para fazer parte do seu 26º Congresso de Gestão de Pessoas da BRH Sergipe. Em especial a Clarissa França, sua presidente, por me dar o privilégio de novamente participar das ações da associação, que eu pude trabalhar durante muitos anos como voluntária. Agradeço por estar em meio a esses nomes, de mercado, grandes nomes, e o meu tão pequeno no meio destes, mas eu espero contribuir também hoje com o tema que me foi proposto. Recentemente tivemos uma live a falar sobre as competências além fronteiras e o trabalho sem fronteiras, visto que estou em Portugal há cerca de 10 anos com a minha família e temos feito um trabalho também de apoio a profissionais que desejam ser recolocados no mercado. Bom, o nosso tema de hoje é Lifelong Learning, o desafio da gestão de pessoas no desenvolvimento dos colaboradores. É sobre isso que nós vamos conversar durante esses 30 minutos. Eu espero contribuir de alguma forma com um pouco de conhecimento e experiência em relação a este tema. O que é que nós pretendemos fazer? Trabalharmos 3 pontos. O primeiro refere-se ao conceito, dá uma visão geral sobre o que significa Lifelong Learning, para ficarmos na mesma página. E depois nós vamos falar sobre a aprendizagem, o que é que devemos aprender, quais são as competências que muitas vezes nos são exigidas e o que é que nós precisamos desenvolver em termos de skills. E por fim, nós vamos falar do desafio que o profissional, o gestor de pessoas tem para desenvolver os seus colaboradores, que é o nosso tema. Trazer um pouco de algumas ideias que podem contribuir com o profissional gestor de pessoas dentro das organizações. Bom, o que é então Lifelong Learning? O próprio nome em inglês já deixa claro o significado, a aprendizagem ao longo da vida. No Brasil nós conhecemos por educação continuada, que nada mais é do que você aprender e aprender sempre. Esse conceito parece até novo, mas não é, ele tem quase seus 50 anos e ele parte do princípio de que a aprendizagem ela é constante. E os estudos eles vão muito além da sala de aula, não se limitam à escola, à universidade, a esses canais formais que nós temos desde que começamos a estudar, não é? E também não se limita ao tempo, ele não significa que com determinada idade é que nós vamos começar a aprender, muito pelo contrário, desde sempre, desde o berço até o túmulo nós aprendemos e não podemos deixar de estar abertos para essa aprendizagem. Bom, geralmente nós dividimos a questão da nossa vida em 3 partes. A primeira parte é nós começamos a estudar desde a nossa infância até a universidade, é a primeira parte. Depois, na segunda parte, nós vamos trabalhar para poder manter as nossas famílias. E a terceira parte, nós vamos nos preparar e nos aposentar ou reformar, como aqui é dito. Nós não podemos fazer essa divisão da nossa vida em 3 partes, no sentido de que é preciso aprender sempre. Nós devemos aproveitar a oportunidade de aprendizado em todas as idades e nos diversos contextos da vida, quer seja em casa, nas atividades de lazer, no trabalho, na família, na religião, na política, com o outro, com o vizinho. Todo e qualquer momento nós devemos estar abertos para este aprendizado. Aprender com o outro é a melhor coisa que nós podemos fazer. Portanto, a educação continuada, ela representa exatamente esse conceito de que nunca é cedo demais para aprender, ou seja, desde o colo, não muitas vezes é ensinado para que ele possa aprender a ter os seus limites, a criança possa ter os seus limites. Então, desde cedo já podemos ir a ensinar as nossas crianças a respeitar as autoridades, por exemplo. Até o final da nossa vida, podemos aproveitar essas oportunidades para aprendizado. É do berço, como eu disse, ao túmulo. Eu trouxe aqui a foto da minha avó, é uma foto bem recente. As que estão em cima são os produtos artesanais que ela começou a aprender já com uma certa idade. A minha avó foi para o Japão, já tinha mais de 80 anos, fazer excursão.
foi empreendedora, já teve negócios mesmo com idade avançada, já teve doceria, já teve boutique e agora mais recentemente se aventurou em fazer um bazar e vocês vão ver aí ela fazendo a gestão, né, das suas filhas e netas para construir os produtos, os artigos natalinos para agora o final do ano. E ela está sempre procurando novidades e coisas diferentes para construir, não perde uma oportunidade para aprender. Então, nós devemos seguir este exemplo, porque se você conversa com ela, por exemplo, ela fala de política, ela fala de futebol, ela fala de todas as coisas, porque ela é uma esponjinha, vive a busca de aprender coisas diferentes e novas, e por isso ela tem sido alimentada, né, nessa questão do aprendizado. É como o Albert Einstein diz, uma vez que você para de aprender, você começa a morrer. Então, quanto mais nós aprendemos, nós nos alimentamos para aprender mais e mais. Bom, então o que nós devemos aprender? Nós devemos aprender tudo que seja útil para a sociedade, tudo que seja útil para a nossa vida, não só profissional como social. Nós precisamos aprender coisas que possam desenvolver as nossas skills, as nossas habilidades e competências. Muitos já ouviram falar nas hard skills e nas soft skills, onde nós temos que desenvolver competências técnicas para ajudar na questão da empregabilidade, não somente técnicas, mas também comportamentais, que são as softs. Nós devemos trabalhar, né, e pensar em coisas que possam, não só cursos formais, mas, por exemplo, eu posso tentar aprender pintura para poder me ajudar na destreza manual, na concentração. Eu posso buscar fazer um curso de culinária para aprender a planejar. Então, posso pensar em outros universos de cursos que não seja focado na minha área profissional, mas que me vão desenvolver melhor determinadas habilidades, tanto hard como skill. Isso, tanto hard como soft, isso pode contribuir também com as minhas competências que são entregues dentro das organizações. E agora, mais recentemente, nós ouvimos falar também, além da hard e da soft, nas closed e nas open skills. Esse é um conceito que veio do esporte. As habilidades fechadas, as closed, ocorrem num ambiente familiar e num contexto estável, estruturado, previsível. São competências que não são afetadas pelo meio ambiente, são mais estáticas. E as habilidades abertas, né, que ocorrem em situações imprevisíveis e de constante mudança. Um ambiente que é dinâmico, de contexto instável, que é o contexto das organizações. Um exemplo disso. Nós podemos, por exemplo, ter uma competência, uma habilidade de driblar uma bola durante uma prática de futebol num treinamento específico, onde você conhece o jogador da sua equipe, onde você conhece o local do treinamento, então você já tem uma habilidade de driblar a bola, é uma habilidade fechada porque está dentro de um ambiente que é estático, que é estável, né? Então ela é considerada realmente uma habilidade fechada. No entanto, quando essa mesma habilidade ela é executada durante uma partida de futebol competitiva, em que o jogador vai se deparar com outros adversários que desconhece, em que há um contexto imprevisível numa partida que você precisa realmente ganhar, né? E há esse contexto de imprevisibilidade, né? Que não é estruturado, que é inflexível, que você não sabe, né, o que pode acontecer de mudança. Portanto, essa mesma habilidade que num contexto de um ambiente fechado é considerada fechada, não é? Neste ambiente imprevisível é uma habilidade aberta que você vai ter que usar um pouco da sua criatividade para driblar a bola e utilizar ela num momento diferente daquele que você utiliza dentro de um treinamento. Portanto, é um conceito interessante das habilidades abertas e fechadas, onde nós precisamos desenvolver também muitas habilidades além de soft e open, não é? Além disso, já ouvimos falar nos 3 Ks, né, que também faz parte, né, de uma avaliação dentro das organizações, daqueles profissionais que estão dentro das organizações, que é o QI, o primeiro Q, né, que é o coeficiente de inteligência, que é a capacidade de cognição, que é voltado mais para o nosso conhecimento técnico, aquilo que aprendemos em termos, né, de conhecimento. O QE, que é o coeficiente emocional e a capacidade de reconhecer e gerir as nossas emoções, então estão mais voltados para a questão das competências comportamentais.
E mais recentemente o QS, que é o coeficiente espiritual, que tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas crenças, né, voltado para o nosso propósito, para os valores que regulam o nosso comportamento, como a questão da ética e outros valores mais. Portanto, tudo isso dentro de um contexto organizacional pode ser avaliado e trabalhado e desenvolvido nos nossos colaboradores. Nós temos que aprender tudo, sim, mas no contexto organizacional, essas competências, quer seja hard, soft, open, closed, quer sejam os 3 Ks, precisam ser desenvolvidas, né, dentro das nossas organizações, e assim o RH tem um papel fundamental para ajudar os colaboradores nesse processo. Mas eu trouxe aqui uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa do Instituto pelo Futuro, que contou com a participação de 3.800 líderes de negócios de médias e grandes empresas em 17 países, que diz o seguinte, que 85% das profissões que existirão em 2030, daqui a 10 anos apenas, ainda não foram criadas. Então, quando a gente pensa na questão do aprendizado dos nossos colaboradores, né, o que é que nós vamos trabalhar para ajudá-los a serem desenvolvidos? Até porque 85% das profissões que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram nem criadas, não se sabe quais seriam as habilidades, quer seja soft, hard, open, closed, quer seja os Qs da vida, ainda nem se sabe qual seria a exigência, né, dessas habilidades, dessas competências para essas profissões que ainda nem se sabe que existirão. Portanto, quando eu digo aprender tudo, de fato, não devemos nos limitar à questão da aprendizagem formal e de determinados conceitos e determinados paradigmas que nós já temos definidos para aquelas funções específicas. A nossa postura deveria ser, como Sócrates falou aqui nessa frase, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O fato de eu saber que nada sei, eu vou buscar saber muito mais de coisas que não só se limitam ao nosso trabalho, mas à vida como um todo. Eu vou procurar aprender mais de todos os âmbitos da minha vida, de todas as áreas, para que eu possa crescer e desenvolver como pessoa, como ser humano, não é? Portanto, essa é uma postura que nós precisamos ter, de precisar aprender, a sempre estar pronto e aberto para aprender, não é? Precisamos aprender, na verdade, a aprender. Nós precisamos desaprender muitas vezes para poder aprender e nós precisamos reaprender todos os dias. Então, isso tem que estar dentro da nossa mente. E qual seria então o desafio, que é o nosso terceiro ponto, para os profissionais, os gestores de pessoas, para desenvolver os nossos colaboradores? O lifelong não é fazer simplesmente alguns treinamentos dentro da empresa, né, e tentar desenvolver determinadas competências que você considera importantes para aquela função. Não, sim, é uma mudança de cultura, em que eu preciso perceber a aprendizagem como algo central, né? Colocando o aprendizado do colaborador no centro da vida e no centro das pessoas dentro da minha organização. Uma organização que aprende é quando tem colaboradores que aprendem. Esses colaboradores que aprendem vão ajudar a organização a aprender e a se adaptar ao que acontece no mercado, que é volátil, é constante, de mudanças constantemente. Você percebe isso dentro do mercado. Bom, qual seria então o desafio? O primeiro que eu ponho aqui, para que vocês possam pensar um bocadinho, é preciso pensar fora da caixa, né? Nós muitas vezes nos colocamos dentro desse quadrado e fazemos igual a história da teoria da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, aqui na empresa sempre foi desse jeito, então vou continuar assim. Não. Nós precisamos, de fato, pensar fora da caixa quando falamos em desenvolver colaboradores. Nós não podemos nos limitar aos treinamentos formais, né? Aqui nem falamos treinamento e desenvolvimento dentro da área de recursos humanos, são formações. A ideia é formar pessoas e, de fato, esse deve ser um processo de formação, de ajuda na formação, não só profissional, mas pessoal de cada pessoa, né? De cada um.
pensar fora da caixa, trazer um pouco do conceito para dentro da nossa organização de educação disruptiva, né, que essa é a ideia da educação disruptiva é adaptar o que temos a um novo modelo mais horizontal, colaborativo, flexível. O que é que nós temos hoje em termos de formação, de treinamento dentro da empresa? Vamos adaptar, vamos mudar, vamos fazer diferente para que isso possa, de fato, atingir o objetivo de desenvolver os nossos colaboradores. Eu tenho aqui 2 exemplos que já adotam de escolas, que já adotam a educação disruptiva, e eu trouxe um exemplo da escola aqui do Porto, né, que fica próximo de mim, chamada Escola da Ponte, que já trabalha com educação disruptiva. Se vocês entrarem no site, podem perceber um pouquinho do trabalho que é desenvolvido desde criança com essas escolas, e o site é www.escoladaponte.pt. Podem pesquisar a respeito da escola, é conhecida mundialmente. E também trouxe um exemplo da minha cidade, de Recife, que é a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, que adota, né, a NAVE, que adota este conceito de educação disruptiva também. Então, peguem exemplos de lá e percebam como é que é desenvolvido o programa desde criança. Isso certamente você vai receber colaboradores no futuro que são completamente diferentes e que questionam tudo e que vão perceber que o processo de desenvolvimento tem que ser por outro caminho que não aqueles formais que nós já conhecemos. Também trouxe para que vocês possam ver organizações que adotam o Lifelong Learning, como a Unesco. Vocês vão ver aí o site da Unesco para que vocês possam pesquisar a respeito dos programas que lá são desenvolvidos, perceber o que é feito em termos, né, mundiais. E trouxe também um exemplo da plataforma da Europa aqui, onde vocês também vão perceber os programas que são desenvolvidos dentro dessa plataforma. Essas são 2 organizações que adotam Lifelong Learning. Além disso, também trouxe o exemplo da Iberdrola, que em 2018 implementou um portal único global de aprendizagem e desenvolvimento, chamado Learning Meeting Point, e eles adotam, se vocês pesquisarem a respeito do trabalho, é muito interessante, eles adotam um modelo de aprendizagem 70-20-10, 70% de experiência, ou seja, a nossa aprendizagem vem da experiência no dia a dia do trabalho, das nossas atividades, daquilo que estamos a fazer e vamos aprendendo. 20% dos relacionamentos, né, na nossa aprendizagem vem das outras pessoas, dessas nossas relações, aprendemos com o outro também no contexto organizacional. E 10% a parte formal, né, de treinamentos que são realizados numa situação mais formalizada de trabalho. Portanto, é muito interessante trabalhar nesse modelo de 70-20-10. Vejam lá no site também da Iberdrola como é que eles desenvolvem esse trabalho. Por fim, o desafio então da gestão de pessoas no desenvolvimento dos colaboradores, além desta mudança de cultura, de começar a pensar além da caixa, né, e tentar trazer um pouco dessa educação chamada disruptiva para dentro das nossas formações e nossos treinamentos, né, e fazer com que haja essa mudança de cultura também dentro da organização, em que eu tenho que ver a aprendizagem como algo central dentro da minha empresa. É importante também ter ideias diferentes, criativas, que atraem o colaborador, né? E muitas vezes a aprendizagem ela não se dá por algo que seja de longo tempo, né? Por um curso que eu dê de, sei lá, 6 meses, ou de um formador que seja especialista em determinada área. Às vezes a aprendizagem se vem nas pequenas coisas, nas coisas que são simples e que muitas vezes toca, né, no entendimento e também no coração das pessoas. Então, trouxe aqui algumas ideias diferentes e talvez muitas vezes nem diferentes são, né, você já utiliza isso, mas, por exemplo, fazer cursos variados, eu citei aqui pintura, culinária, quem sabe mandarim, de línguas que não sejam inglês, que seja outro tipo de língua, cursos que sejam curtos, né, mas que sejam atrativos, que as pessoas queiram estar a participar, conteúdos que sejam personalizados, ou seja, que seja
mais individualizado, ao invés de pensar que aquele pacote serve para aquele grupo como um todo, para a empresa como um todo. Não, eu tenho que olhar a individualização de cada um para poder oferecer algo para desenvolver cada um da forma, porque nós somos diferentes e precisamos de coisas diferentes. Trabalhar com jogos, a gamificação, não é? Jogos não só online, mas jogos também físicos, onde você pode, de forma lúdica, trabalhar as deficiências de cada um, perceber o que é que precisa ser desenvolvido em cada colaborador. Os jogos, muitas vezes, quando nós estamos a jogar, nós colocamos algumas dificuldades que nós temos na competição, ou muitas vezes na forma de trabalhar em equipe. Portanto, os jogos nos ajudam também a perceber o que é necessário desenvolver, né? E, além disso, atrai e faz com que as pessoas saiam dessa formalização e possam se colocar mais dentro desse contexto, né, de jogos. Promover oportunidades de troca, não só no ambiente da empresa, mas fora dela, né, com eventos, com encontros informais, de passar e tomar um café com todo mundo junto e fazer um fim de semana, uma pizza, essas trocas, e lá conversarem sobre inúmeras coisas que não seja apenas trabalho, porque essas trocas vão nos trazer algum aprendizado também. Trabalhar com mentoria, né, porque aí é possível também o mentor te ajudar a você perceber o que é que precisa ser desenvolvido. E o microlearning, não sei se alguém já ouviu falar, mas é um termo que explica o aprendizado por meio de leituras rápidas, vídeos e pílulas de conhecimento em plataformas online, né? Então, você pode utilizar essa estratégia de pequenas doses, né, de vídeos que tragam algum conceito, alguma questão que queira ser desenvolvida no seu colaborador. Então, você pode trabalhar isso também dentro da sua organização. Não só isso, também promover os chamados MOOCs, né, que são os cursos online abertos e massivos, fazer com que os colaboradores procurem nesses cursos que são oferecidos pela internet, aí, muitas vezes gratuito, né, e com inúmeras opções, não se limitando à função específica, mas a inúmeras outras atividades que eu possa desenvolver na vida. Então, esses MOOCs, né, que são os cursos online abertos e massivos, vai também poder ajudar o colaborador a aprender algo, e este algo pode ser aplicado tanto na empresa como na vida. O que eu queria agora concluir a nossa fala trazendo um texto que se encontra na Bíblia e que está lá em 1 Coríntios 8:2, que diz assim: quem pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. De fato, muitas vezes nós nos colocamos, quando temos esse curso formal, fazemos uma licenciatura, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, achamos que aprendemos tudo, não é? Mas a aprendizagem ao longo da vida são também nas pequenas coisas, não só na questão formal. É preciso aprendermos a ler o outro, não apenas ler livros, a ler a vida, a ler tudo que está à nossa volta, né, para que a gente possa absorver também aquilo que é bom, né, e aplicar à nossa vida no dia a dia. Portanto, quem pensa que sabe alguma coisa, não pensa que sabe tudo. Nós não sabemos nada, porque se a gente acha que aprendeu tudo, ainda não sabemos como convém saber. Portanto, aproveitem todas as oportunidades de aprendizagem na vida, não apenas nos contextos formais. E também aproveitem esses dias, né, que tiveram aí de congresso, nas palestras. Vamos ter uma palestra logo a seguir a minha. Aproveitem, né, para poder aprender um pouco mais do que vai ser dito, não apenas para o seu contexto profissional, porque isso vai te ajudar também na vida. Eu espero que tenha trazido contribuição para o congresso de alguma forma. Também me coloco à disposição para conversarmos mais a respeito do assunto. Foram apenas quase 30 minutos de conversa, mas eu estou aqui à disposição para a gente poder trabalhar esse tema em futuras ocasiões e também a responder perguntas, caso haja, sobre este tema. Estou em Portugal, mas fisicamente, geograficamente, mas presente no mundo, né, virtualmente. Portanto, contem comigo
O meu e-mail para aqueles que querem entrar em contato é o atendimento@bibraga.pt. E também, se quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho aqui em Portugal, podem acessar o site www.bibraga.pt e vão conhecer um pouquinho do que nós fazemos aqui nesse país. Temos ajudado estrangeiros que vêm também buscar recolocação aqui nesse país, para que eles possam apresentar essas suas habilidades, essas suas competências para as empresas portuguesas. E espero que você aproveite todo e qualquer momento de aprendizado no Brasil, na vida, para que você possa aplicá-la em qualquer contexto, quer seja profissional ou não. Muito obrigada mais uma vez à BRH. Eu espero ter trazido um conteúdo que vá ao encontro das pessoas e que elas possam ter aprendido pelo menos um pouquinho daquilo que é o lifelong learning e também desafiar os seus colaboradores a aprenderem sempre. Muito obrigada e bom congresso!